América Latina, lutas pela emancipação política. Esse é o título do capítulo que estudaremos agora. Nós começaremos a estudar a América Latina espanhola. Começaremos por ali. Nós veremos o processo de surgimento dos vários países da América Latina de língua espanhola, quando a América colonial espanhola começou a se fragmentar. Nesta América espanhola, a sociedade dividida em classes, né, tinha como uma das classe dominante, havia os espanhóis, né, nascidos na América, que governavam, tinham os melhores cargos, né, que eram os chamados chapetones, né, eram os brancos espanhóis nascidos na Espanha. Então, chapetones eram os nascidos na Espanha, que ocupavam os cargos de administração nos vice-reinos espanhóis. E tinha depois os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os brancos nascidos na América, eram os descendentes dos espanhóis, nascidos na América, que ocupavam cargos de menor importância. Então nós temos aí a elite crioula, a elite colonial da América Espanhola. A elite crioula é que vai liderar os processos de independência na América Espanhola. Os crioulos, então, tinham algumas reivindicações. Eles lutavam por melhores cargos na administração, que eram ocupados até então pelos chapetones, né? E também lutavam pelo fim do pacto colonial, pois o pacto colonial os atrapalhava, eles desejavam comercializar com outros países, e devido ao monopólio de comércio, né, pacto colonial, eles só podiam comercializar com a Espanha, que determinava os preços, enfim, né, fazia as exigências. Então eles estavam insatisfeitos por isso, né? Então nós temos aí a tentativa de romper com o pacto colonial. E aí então nós temos aí uma série de conflitos, né, entre os crioulos e a coroa espanhola. Transcorria-se o tempo então, até que na Europa nós temos o domínio de Napoleão Bonaparte. Napoleão, né, depois da Revolução Francesa, como nós vimos, ele subiu como cônsul, depois foi coroado imperador e deu início a uma série de dominações, né, na Europa. Napoleão, então, em 1807, ele invadiu a Espanha e tirou o rei espanhol do poder. Tá? Então, em 1807, Napoleão tira o rei espanhol. E aí, com a coroa espanhola enfraquecida, né, a Espanha, então, preocupada com seus assuntos internos, os crioulos viram uma oportunidade de iniciarem o seu processo de independência. E aí começam as lutas pela independência na América Espanhola. Dos vice-reinados, né? Começou lá no vice-reinado de Nova Espanha, que hoje é o México, né? Depois tivemos também os outros vice-reinados aqui na América do Sul, Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata. Então nesses vice-reinos, né, nós temos aí o início das lutas pela emancipação. Em alguns casos tivemos a participação popular, e logo depois que a elite crioula assume o poder, afasta os populares, né, de qualquer participação. Mas na maioria foram os líderes crioulos mesmo que lideraram, né, que realizaram as independências. Nesses processos, nós temos, por exemplo, né, o destaque aqui na América do Sul para o Simão Bolívar, né, José de San Martín, que foram responsáveis pelas independências de vários países da América do Sul. Então tivemos alguns destaques aí. Tá? E depois vão se formando, né, com as independências, temos aí os países que hoje, por exemplo, são o México, né, no vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino do Rio da Prata deu origem à Argentina, Nova Granada, ali temos Colômbia, né, Equador, o último vice-reino da América do Sul, então, um dos últimos, né, foi o vice-reino do Peru, né, pois o vice-reino do Peru e o vice-reino de Nova Espanha eram os mais importantes para os espanhóis, né, devido à estrutura que já estava ali, devido à mineração, à importância econômica. Então aí tivemos as lutas pela emancipação, o surgimento desses países, que se caracterizaram por ter a elite crioula no domínio, por ter desigualdades sociais e falta de oportunidades, né, para os povos mais pobres, escravizados, os povos nativos, indígenas, enfim. Assim então tivemos a fragmentação da América Espanhola e as independências. Depois tivemos um sonho de Bolívar, né, um dos sonhos era o pan-americanismo, né, que era
o pensamento de integrar todos os países da América do Sul ou da América Latina, né, os países de língua espanhola, que se integrassem numa federação, numa grande América Latina unida e forte, para poder enfrentar as potências da época, né, que eram a Inglaterra, os Estados Unidos. Mas esse sonho não se concretizou porque as elites crioulas de cada país tinham seus próprios interesses e não houve essa união, né? Então o pan-americanismo não se concretizou. Além da América Latina e Espanhola, nós vamos estudar também a emancipação política do Haiti, que era uma colônia francesa, né? Também considerado o país da América Latina. O Haiti era uma colônia francesa que tinha a maior parte da sua população de escravos. Antes chamava-se Ilha de São Domingos. Então no auge ali, né, da produção açucareira, pois lá se produzia açúcar, havia as plantations de açúcar, né? Havia então mais de 400 mil escravizados trabalhando na ilha, sob domínio de uma minoria branca, uma elite de origem francesa que dominava as fazendas açucareiras. A certa altura então começaram as rebeliões, né? Houve uma ocasião que no norte da ilha os escravizados se rebelaram e mataram todos os seus senhores. E aí tivemos a certa altura, durante a Revolução Francesa, no período dos jacobinos no poder, a abolição da escravidão nas colônias francesas. Então, posteriormente, né, no final da Revolução, Napoleão assume o poder e revoga as leis abolicionistas. E envia tropas para o Haiti, né, para tentar restabelecer a ordem. Porém, os revolucionários haitianos já estavam organizados e derrotaram as tropas napoleônicas. E proclamaram a independência do Haiti, né? Em 1804 foi proclamada a independência do Haiti, que foi, né, o único país da América em que a independência está ligada à abolição da escravidão. Assim então tivemos o surgimento deste país, o Haiti. Veremos a sua história também, ou como se deu esse processo de emancipação. Certo?